Bom dia a todos, boa tarde a todos, né? Vamos iniciar aqui mais uma aula de Educação Física Online. Nessa aula a gente vai comentar um pouquinho, bem ligeiro, bem rápido, a respeito da aula anterior, que foi sobre as posições, né, do futsal. E nessa aula de hoje nós iremos tratar das regras do futsal. Tá? Já adianto que o assunto regras, assim como no futebol, tem algumas particularidades, tá? Então não dá assim para a gente terminar a aula um pouco mais cedo, igual vocês estão acostumados. Algumas aulas são bem curtinhas, igual a aula passada foi bem curta. A aula de hoje vai ser um pouco mais longa aí por conta da quantidade, tá? Jéssica, até antes do dia 10 mesmo, tá? Eu vou confirmar aqui a data e já falo para vocês. Ô, Sara, na verdade não é obrigatório, tá? O futebol, o técnico, ele opta por colocar a quantidade que ele achar necessário para ficar no banco de reservas. Mas geralmente eles colocam aí no mínimo 7 jogadores, né? Se ele quiser colocar os 11 reservas, ele pode colocar. Acima de 11, eu acredito que não, tá? Mas fica a critério dele. Tudo acontece, tudo depende da estratégia que o técnico tem com aquele jogo. Qual, por exemplo, às vezes ele precisa de um resultado mais. Ele precisa ganhar de um jogo de muitos gols aí de diferença. Então ele vai colocar os jogadores na reserva, basicamente mais jogadores de ataque. Ele vai colocar menos jogadores de defesa. Apesar que é importante ele colocar, geralmente, pelo menos um zagueiro na reserva, dois laterais, é, meio-campo, ele precisa colocar pelo menos uns três meio-campo, atacante, dois ou três, dependendo da situação. Por quê? Vai que acontece de machucar um zagueiro e ele não ter o zagueiro, né, que é um jogador da própria posição, para poder substituir ele no banco. Então vai dar problema para ele durante o jogo, né? Mas tudo depende da situação em que ele se encontra, o que ele vai precisar fazer naquele jogo lá. Os professores terão que ir dia 7 de fevereiro, os alunos irão depois. Eu tenho a data aqui, depois eu vou confirmar para vocês, tá? Eu só preciso observar no meu e-mail aqui. Não sei de falar se é dia 7. Beleza? Então, na semana anterior, eu passei para vocês, a gente conheceu um pouco sobre as posições do futsal. Deixa eu colocar aqui. E lá estava falando sobre os goleiros, sobre o goleiro, sobre o fixo, o ala e o pivô, né? E coloquei também no Google Sala de Aula alguns vídeos de cada posição para vocês se aprofundarem mais, tá? E vocês aprenderam também no futsal que para vocês jogarem futsal é aconselhado você ter o maior conhecimento possível de todas as posições, porque acontece muito rodízio durante o jogo. Às vezes um jogador que é um fixo, que é considerado zagueiro, que deveria jogar mais atrás, ele muitas das vezes ele precisa ir lá para frente. Isso acontece muito durante o jogo. Não é igual no futebol de campo, que os zagueiros só vão para o ataque quando acontece um escanteio ou quando acontece uma falta próxima à área. No futsal, não. No futsal, como a quadra é menor, tem que ter uma movimentação maior aí de todos os jogadores, inclusive do goleiro. Tá? Bom, na aula de hoje, deixa eu só identificar aqui. Na aula anterior, a turma do primeiro G, a grande maioria dos alunos entregaram a atividade que foi proposta, certo? A do primeiro F, vou confirmar aqui. Primeiro F, o pessoal, a maioria entregou, mas tem bastante, uma quantidade boa de alunos aí que não fez a entrega. Preparem aí, viu, pessoal? Porque está chegando o final do ano. Aliás, a gente já está no final do ano e tem muita gente aí que às vezes está com problema com nota, tá? Nota e frequência, tá? Então, tenta aí.
resolver a sua situação, me procurem quem está com alguma dificuldade, que a gente tenta resolver aí da melhor forma e da forma correta de se resolver, certo? Ó, a aula de hoje é sobre regras. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vamos ver. Regras. Assim como no futebol de campo, pessoal, as regras do futsal, elas totalizam 17 regras também. Tá? Só que tem muita coisa diferente em relação ao futebol de campo com o futsal. Tá? A começar pela quadra. Então, a nossa quadra de futsal, ela tem uma dimensão menor do que a dimensão do campo. Eu sempre faço essa comparação, por conta de ser esportes parecidos, né? De um ser a variação do outro. Então, na quadra, no futsal, o tamanho da quadra ele pode variar entre 38 e 42 metros de comprimento e de 20 a 25 metros de largura. Isso falando na categoria adulto, tá, gente? Categoria adulto, sub-18, sub-17, sub-15, são as categorias em que os atletas são maiores. Sub-13, sub-14, conforme vai diminuindo a idade, a quadra tem a necessidade de ser um pouco menor, por conta da condição física dos jogadores. Mas, como tudo que a gente está aprendendo aqui, a gente está aprendendo de forma oficial, então, de forma oficial mesmo, o tamanho da quadra pode variar nesses tamanhos aqui, nesses intervalos. Já adianto para vocês que geralmente a gente nem usa esse termo 38 ou 42, a gente usa 40 metros, que é a média, por 20, que é a largura menor aqui. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar assim, quadra de futsal, 40 por 20, certo? Área penal. A área penal é a área onde o goleiro joga e aonde o goleiro é permitido ele tocar com as mãos. Se vocês observarem essa quadrinha aqui, ó, essa quadra que está aqui na apresentação, a área penal é essa linha aqui, ó, ela forma um semicírculo, certo? Então, essa área penal aqui, ela tem 6 metros de qualquer lugar que você for, se você estiver aqui posicionado no meio do gol. Tá? Então, se eu estiver aqui no meio do gol, se eu fazer uma linha aqui em direção aqui ao escanteio, vai ter 6 metros. Aqui em direção à marca do pênalti, aqui também vai ter 6 metros. Tá? Então, ela tem uma extensão total aí de 6 metros. Dentro dessa área, caso aconteça alguma falta, é pênalti. Por isso que está escrito área penal. Certo? Tiro de 10 metros. O tiro de 10 metros, a gente vai aprender na parte das faltas, que ele ocorre sempre quando uma equipe comete, a partir da sexta falta, dentro de um tempo. A gente vai ver que o futsal também tem 2 tempos, e em cada tempo, se uma equipe cometer 6 faltas, a partir da sexta, o outro time vai ter direito a cobrar um tiro de 10 metros. O tiro de 10 metros é aqui onde está essa marca aqui, ó, bem no meio de uma das quadras. Do outro lado também tem, certo? Então aqui é onde é cobrado o tiro de 10 metros, sem barreira, sem ninguém na frente, apenas o goleiro. Beleza? A área de substituições, que se vocês observarem aqui nessa parte amarela, é como se fosse o banco de reservas. Tá? E essas duas linhas aqui, ó, é onde é a área de substituições. Então, o jogador ele só pode sair ou entrar na quadra utilizando esse espaço. Para que existe isso? Para evitar situações como, por exemplo, o time está aqui fazendo uma jogada, tem todos os jogadores aqui tentando fazer um gol, inclusive o goleiro, certo? Tem uma situação que a gente vai ver em regras hoje, que é o goleiro linha. Esse time perdeu a bola, o gol está desprotegido. Se não tivesse essa área de 5 metros, a área para substituição, os jogadores que estavam no ataque poderiam sair por aqui
e entrava um jogador correndo aqui para proteger o gol. Tá? Então, os dois jogadores dos dois times, do mesmo time, para fazer a substituição, tanto o que sai quanto o que entra, tem que sair por esse local aqui. Certo? Espaço do tiro livre e lateral. O que, que é isso? Toda vez que acontece um lateral, tem que ter uma distância para a equipe adversária ficar. Para evitar de que quando você for cobrar um lateral ou quando for cobrar uma falta, o jogador adversário ficar muito próximo da bola. É igual no futebol de campo. Futebol de campo, o árbitro sempre quando aponta uma falta, ele vai fazer a contagem dos passos para ter a distância. No futsal não tem contagem de passos, tá? É só vocês observarem aqui, ó, que aqui próximo a esse gol tem uma pequena linha fora da quadra. Aqui desse outro lado também tem uma pequena linha, do outro lado a mesma coisa, ó. E aqui existe esses 4 pontos que são marcados automaticamente, que são marcados como 5 metros. Se vocês observarem, essas linhas fora da quadra tá no mesmo rumo, ó, na mesma direção desses 2 pontos aqui de cada lado da quadra. Aqui tem exatamente 5 metros. Então, o jogador que não é do time que está cobrando o lateral, ele tem que ficar atrás desse ponto, tá? Tanto desse lado quanto do outro. Essa marcação que tem dentro da área, essa pequena linha aqui, ó, é aonde o goleiro pode ir, até aonde ele pode ir, caso aconteça um tiro de 10 metros. Aqui tem 5 metros de distância, ó. Certo? E aqui também tem 5 metros de distância. Então, o jogador, quando vai cobrar um tiro de 10 metros, os outros jogadores têm que ficar desse ponto aqui para trás. Tá bom? E aqui atrás também, aqui próximo ao meio da quadra, para ter essa distância aí de 5 metros. Então, tudo que acontecer de bola parada no futsal, os jogadores adversários têm que ter uma distância de 5 metros da bola. Certo? Geralmente a gente não vê isso nas quadras que a gente conhece. Aí o que, que a gente faz? Geralmente as quadras de escola são quadras poliesportivas, então não tem só as marcações do futsal nela. Tem marcação do vôlei, tem marcação do basquete, e geralmente a gente utiliza a linha do vôlei, porque se a gente imaginar, se a gente for desenhar uma quadra de vôlei aqui no meio, ela vai ficar bem próxima a esses pontos. Então, a gente sempre pega como referência a linha da quadra de vôlei desse lado e a linha da quadra de vôlei do outro lado, tá? Para a gente dar uma adaptada aí, porque não tem todas as marcações em quadra, principalmente quadras poliesportivas, né, que tem outros esportes nela, e na maioria das vezes quadras de escola. Beleza? Continuando. Bola, número de jogadores e equipamentos. Vocês vão observar aqui que em alguns itens, algumas regras, eu vou colocar junto, porque são coisas muito básicas da gente comentar. Né? A bola, ela tem um peso de 400 a 440 gramas. Então, ela é muito semelhante à bola de futebol de campo, apesar que ela é menor. Né? 5 jogadores e até 9 reservas. Só que para isso, precisa ter no mínimo 3 jogadores para iniciar ou continuar a partida. Tá? Não pode ter menos que isso. Então, se uma equipe tiver 3 jogadores expulsos, ele não pode jogar com 2 jogadores. O jogo acaba. Tá? Acontece dessa forma. E se caso uma equipe que está vencendo o jogo provocar expulsões para acabar o jogo, né? Então, por exemplo, está perdendo de 1-0 lá. Vou provocar aqui a expulsão dos meus jogadores para mim ganhar o jogo. Estou tomando um sufoco aqui, não vou conseguir segurar esse placar. Aí acontece uma penalização à equipe. Essa equipe pode perder o jogo por conta disso. Ah, mas ela estava ganhando, mas ela provocou a expulsão dos seus jogadores. O técnico às vezes orientou de forma errada a expulsão dos jogadores só para vencer o jogo e o jogo acabar e vencer. Tá? Isso não é permitido. Certo? E em relação aos equipamentos, os mesmos equipamentos do futebol de campo, calção, camiseta, meião, caneleira e chuteira. No caso dos goleiros, existe uma diferença que os goleiros do futsal normalmente não utilizam luvas. Tá? Eles utilizam proteções nos dedos, proteção aí nas articulações das mãos,
para não ter uma fratura, para não quebrar o dedo, tá? Então eles utilizam proteções. Luva não. Por que que não utiliza a luva? Porque o goleiro ele pega na bola com as mãos o tempo todo. E ele precisa repor essa bola com rapidez. Talvez a luva pode atrapalhar. Tá? Então, por isso que, principalmente profissional, vocês não vê goleiro jogando de luva no futsal. Certo? Pessoal, se tiver dúvida, pode ir perguntando aí, tá? Os árbitros, o anotador e o cronometrista. As pessoas que regem as regras do futsal, elas são 4 no total. Tá? São 2 árbitros, aqui se vocês observarem os que estão de vermelho são os árbitros, e existe um cronometrista e um anotador, eles ficam sentados lá na súmula, ó, lá na mesa do lado de fora. Qual que é a função dos árbitros em quadra? Colocar as regras em prática. Vocês perceberam aí que o futsal, ele tem, diferente do futebol, né? No futebol tem um árbitro só e 2 bandeirinhas. No futsal, são 2 árbitros apenas. Não tem bandeirinha no futsal, tá? Fica um de cada lado da quadra e geralmente, cada árbitro toma conta das jogadas, né, das regras, de uma metade da quadra. Então, durante uma metade, pode ir lá, Stephanie, sem problema. Depois você faz a atividade, tá? Assiste a gravação e faz a atividade. Então, cada metade da quadra, cada árbitro tem a responsabilidade de comandar aí as jogadas de cada lado. Certo? Cronometrista, ele fica encarregado de cronometrar o tempo inteiro. A gente sabe que, não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora. No futsal, o tempo, toda vez que a bola sai, o cronômetro para, o relógio para, tá? Então é um tempo cronometrado. E essa pessoa, o cronometrista, ele tem essa função de toda vez que a bola sair, ele ativa e desativa o cronômetro lá para o tempo parar, certo? O anotador, ele fica encarregado de colocar todas as informações na súmula. O que que é súmula? Súmula é um documento que existe em todos os esportes, em que os árbitros, eles registram tudo o que acontece no jogo. Então, no caso do futsal, o anotador, ele vai anotar lá o nome dos jogadores, o número da sua camisa, quantas faltas esse time cometeu, quantas faltas o jogador cometeu, né? Quantos cartões ele tem, né? Se ele tem um cartão amarelo, se ele não tem, quantos gols ele fez. Então, na súmula é anotado tudo o que acontece no jogo. Em qual momento que aconteceu um gol, por exemplo. O gol aconteceu no minuto 2 e 3 segundos, por exemplo. O anotador ele tem essa função de anotar lá, certo? Sara, sobre o tempo de jogo, é menor, tá? Eu vou falar aqui, se eu não me engano, acho que no próximo slide. Beleza? Olha lá, ó. Duração da partida. 2 tempos de 20 minutos. Cronometrados. É aquilo que eu falei para vocês. Toda vez que a bola sai, o cronômetro para. Então, ele é um cronômetro regressivo, igual no basquete. O basquete começa com 10 minutos cada tempo, né? E vai diminuindo. Zerou o tempo, zerou o tempo aí no caso, né? No futsal são 20 minutos, sempre falando em profissional, viu, gente? Profissional é 20 minutos. Conforme a categoria vai diminuindo, os atletas vão sendo mais novos, os tempos vão diminuindo também. Isso acontece em praticamente tudo quanto é esporte. Intervalo de 15 minutos entre os 2 tempos, né, entre o primeiro e o segundo. Esse intervalo pode ser até menos, dependendo da situação. E cada equipe tem um tempo técnico em cada tempo. Então, no primeiro tempo, a equipe pode pedir um tempo, parar o jogo, para orientar os seus jogadores. No segundo tempo, ele tem direito de mais um tempo técnico. Tá? Esse tempo técnico geralmente dura 1 minuto. Tá? E caso aconteça um empate durante a partida, existe a prorrogação, e essa prorrogação acontece em 2 tempos de 5 minutos cada um. Lembra no futebol que era 2 tempos de 15? No futsal são 2 tempos de 5. Não existe acréscimo justamente porque é cronometrado. Então não tem necessidade de dar acréscimo, né? E nem é permitido também.
Beleza? Aqui está um exemplo aqui na imagem de um placar eletrônico. Aqui mostra o tempo, onde está zero aqui no meio. Em cima aqui não está marcando, mas é o período. Aqui nesses dois de cima, aqui, os dois zeros aqui de cima, é a quantidade de faltas. E nos dois zeros embaixo é o placar do jogo. Certo? Por que a quantidade de faltas? Porque existe aquela regra lá que se uma equipe cometer cinco, a partir da sexta falta, o outro time tem direito a uma cobrança de tiro de 10 metros. Então, tem que ter essa marcação no placar para as equipes poder saber quantas faltas ela já tem. Quando não tem placar eletrônico no jogo, a mesa tem obrigação de informar, né? Ele fala, ó, professor, a sua equipe já cometeu 5 faltas, na próxima vai ser tiro livre, tiro de 10 metros, certo? E geralmente no placar, mesmo que seja placar manual, tem a quantidade de faltas lá, beleza? E essa é uma função do cronometrista, ok? Seguindo, tiro de saída, ó, temos 4 aqui, ó. Tiro de saída, bola em jogo e bola fora, contagem de gols e impedimento. Já adianto que impedimento não existe no futsal, tá, gente? Eu coloquei aqui só por conta de ser regra e uma regra do futebol de campo também. Então, o tiro de saída, ele acontece por sorteio, então vai ter direito a começar a partida quem venceu o sorteio, quem tirar na moedinha lá, tá? A bola, geralmente, ela é tocada para frente, não vale gol direto na saída de bola. Então, vamos lá, ó. Na saída de bola, existe uma situação que eu vou passar para vocês no final, que eu vou querer que vocês vão dar uma observada aí em relação a essa regra aqui, tá? Por isso que eu coloquei um asterisco. Sempre quando tiver um asterisco aqui é porque tem alguma mudança que pode ter acontecido aí. Para isso, vocês têm que assistir o vídeo no final da aula, beleza? Que as regras do futsal elas vão modificando através dos tempos, tá? Bola em jogo e bola fora. A bola em jogo, ela acontece colocando a bola, jogando a bola ao chão, sempre que acontece uma interrupção da partida. Como que acontece uma interrupção da partida? Por exemplo, estamos fazendo um jogo lá no ginásio da escola, do IFTM. Um jogador foi fazer um chute na bola e essa bola bateu lá no teto. Nesse caso, é uma interrupção, não é permitido. Ou então a bola bateu na tabela de basquete. Também vai ocorrer uma interrupção do jogo, não é permitido. Se a bola chutada bater na tabela de basquete e entrar no gol, não é gol. Aí, nesse caso, o árbitro vai jogar a bola ao chão e assim que ela tocar no chão, a partida pode continuar. Beleza? Dentro ou em cima da linha. Bola fora, ó, bola em jogo, no caso, né? Ela pode acontecer para colocar ela em jogo, você tem que colocar essa bola dentro ou em cima da linha, certo? Vê aqui quem perguntou. Vai parar. Toda vez que acontece uma falta, toda vez que acontece alguma situação dentro de quadro, não só quando a bola sai, o cronômetro para, aí você, no seu caso, você vai ser retirada da quadra, né? E vai entrar um outro jogador no seu lugar. Certo? Continuando aí, bola em jogo e bola fora, sempre é bola fora quando ela ultrapassa a linha, atinge o teto ou outro equipamento da quadra, igual eu falei para vocês, em relação à tabela de basquete, por exemplo. Contagem de gols, ela acontece sempre quando a bola ultrapassar totalmente a linha do gol. Então, embaixo do gol aqui, onde o goleiro fica, tem uma linha. Então, a bola ultrapassando essa linha é considerado gol, certo? Então, a contagem de gols acontece nesse momento, beleza? Não existe impedimento no futsal, acabei de falar para vocês. Por que não existe impedimento no futsal? O espaço é muito pequeno, não tem necessidade de fazer essa regra. Até porque você ia precisar de
dois árbitros, né, que seriam os assistentes, os bandeirinhas. Então, não tem necessidade, certo? Faltas e incorreções. Olha só, tem dois tipos de falta. Uma que pode ser tiro livre direto. O que é tiro livre direto? É quando eu posso chutar essa bola direto para o gol, certo? E tiro livre indireto é quando eu não posso chutar direto para o gol. Eu preciso tocar essa bola para alguém do meu time, tá? Quando que acontece o tiro livre direto? É aquela falta com contato físico, igual as faltas normais. Toque intencional na bola, quando eu tenho a intenção de tocar na bola para atrapalhar uma jogada. Ou toque do goleiro com a mão fora da área. Lembra da área penal? Se o goleiro tocar com as mãos fora da área, ele vai ser uma falta para o outro time direta. Tá? Então, o jogador do outro time pode chutar direto para o gol. Pode ter barreira, sem problema. Mas o tiro pode ser direto. E quando é tiro livre indireto, a gente vai aprender aí que existe uma regra no futsal que é muito usada e acontece muito erro nesse ponto, principalmente nas categorias de base, que é a regra dos 4 segundos. Então, toda vez que a bola não está em jogo, ela vai ser reposta em jogo, numa falta, num lateral, na mão do goleiro. Então, sempre quando isso acontece, o jogador que vai cobrar essa falta, ele tem 4 segundos para largar essa bola. Então, ele tem 4 segundos para tocar essa bola para alguém, certo? Se isso não acontecer, é um tiro livre indireto para o outro time. Por exemplo, eu toco a bola aqui no lateral, na lateral. Eu coloco a bola em cima da linha e eu tenho, a partir da autorização do árbitro, qual que é a autorização do árbitro? É a partir do momento, não é quando ele apita, viu, gente? No caso do lateral. É quando o árbitro levanta a mão. Quando ele levanta a mão, ele vai começar a fazer a contagem com os dedos. Ele começou a fazer a contagem, você já tem que tocar nessa bola rápido. Se passar dos 4 segundos, a bola vai para o outro time. Segundo recuo. O segundo recuo é o seguinte: o goleiro no futsal, ele não pode pegar a bola com as mãos quando alguém do seu próprio time toca a bola para ele. Então, essa é uma das regras que dá muito problema, principalmente quando existe campeonato de categorias menores. Né? Alunos aí menores de 14, às vezes 13 anos, eles confundem muito essa parte. O goleiro ele não pode tocar com as mãos quando alguém do seu próprio time toca a bola para ele. Então ele tem que tocar com os pés, certo? Quando ele toca com os pés, alguém toca para ele, ele para a bola com o pé e toca para alguém, ele já recebeu o primeiro recuo, certo? Então ele não pode receber o segundo. Só pode receber o segundo caso a bola toque em algum jogador do outro time, certo? Então eu não posso ficar tocando a bola para o goleiro mais do que uma vez. Existe uma outra regrinha em relação ao goleiro, que se ele receber essa bola depois do meio da quadra, aí ele pode tocar na bola quantas vezes ele quiser. Então, os jogadores podem tocar para ele quantas vezes for necessário. Se ele tiver depois do meio da quadra. Se ele tiver aqui antes do meio da quadra, ele pode receber a bola uma vez só. Certo? No segundo recuo, aí é tiro livre indireto para o outro time. Aqui eu acabei escrevendo errado, viu, gente? Eu vou corrigir aqui. Deixa eu voltar. Ver. Segurar o adversário. Escrevi recuo 2 vezes. Segurar o adversário com as mãos ou faltas sem contato físico. O que seria falta sem contato físico? É quando eu utilizo de sons para atrapalhar o meu adversário. Por exemplo, eu estou marcando um jogador aqui, ele está na minha frente. Então, sem querer, eu falo uma coisa como se eu fosse do time dele. Então, eu estou enganando esse jogador. Isso é uma falta sem contato físico. Eu não encostei nele. Mas você fez uma coisa que não é permitida. Você fez como se você fosse da equipe dele. Né? O famoso deixa. Né? A bola vem para ele, você fala assim, deixa. Aí ele deixa a bola passar achando que é alguém do mesmo time. Na verdade, é de outro time. Né? Então, isso é uma falta sem contato físico.
E uma atitude antidesportiva é igual no futebol, quando você age com falta de respeito com os seus adversários, com os jogadores da outra equipe, certo? Neste caso, ele vai receber um cartão amarelo. Aí, cartão amarelo e cartão vermelho são as incorreções que acontecem durante um jogo, as penalizações. Conduta antidesportiva, né? Se você fazer uma falta aí que o árbitro considerou que não tem a ver com os fundamentos do futsal, ele vai considerar como uma falta antidesportiva, uma conduta. Então, você vai receber um cartão amarelo. Você também vai receber um cartão amarelo se você simular uma falta. O que é simular? É você fingir que sofreu um chute, um toque. Você está simulando. Então, para isso, se o árbitro perceber que você está simulando, ele vai receber um cartão amarelo. Certo? Cartão amarelo, Sara, é uma advertência. Se você receber um outro cartão amarelo, você vai ser expulsa do jogo. Certo? Então, o cartão amarelo é como se fosse um aviso, ó, não faça mais esse tipo de situação, porque você vai levar outro amarelo e vai ser expulsa do jogo, certo? E o cartão vermelho acontece quando essa falta é muito grave. Por exemplo, dei uma cotovelada lá no meu adversário, pegou no rosto dele, machucou lá, chegou até sair sangue. É caso para cartão vermelho, que é considerado aí uma agressão. Ou então sair deslizando com a minha perna aí, como se fosse um carrinho, como o pessoal fala. Acertei o meu adversário por trás. É um jogo brusco grave. Pode ser expulso, pode levar cartão vermelho por isso. E evitar o gol com as mãos. A gente sabe que o único jogador que põe a mão na bola no futsal quando a bola está em jogo é o goleiro. Então, se eu evitar um gol, ó, o goleiro foi sair no atacante lá, tomou a finta, o atacante fez o chute, eu consegui colocar a mão na bola antes da bola entrar. Eu vou ser expulso, nesse caso. Tá? Expulso direto. Beleza? Em relação aos tiros livres, tiros livres, a gente volta na parte do tiro livre direto e do tiro livre indireto. Por quê? Aí entra especificamente deles. Né? Então, são tiros livres e tiro penal. O tiro livre, ele vale gol direto. Foi o que eu falei para vocês, o tiro livre direto. Você pode chutar direto para o gol. Só que não vale gol contra. Ah, professor, mas quem vai ser maluco aí de fazer um gol contra, sendo que ele precisa chutar para o gol? Acontece, gente. Às vezes é um tiro livre direto, mas ele quer tocar a bola pro goleiro, por exemplo, do time dele. O goleiro, sem querer, não consegue acertar essa bola e a bola entra no gol contra. Nesse caso, não vai valer. Tá? A bola vai para outro time, mas não vale o gol. Tá? E ele acontece sempre quando tem as faltas cumulativas por tempo, que é aquela quantidade de faltas que eu falei para vocês. Uma equipe ela pode cometer até 5 faltas por tempo, que vai acontecer só a falta. Tá? Se acontecer 6, a partir da sexta falta, ele vai ter direito a cobrar um tiro de 10 metros, um tiro livre direto de 10 metros, nesse caso sem barreira. As outras faltas, o outro time pode montar uma barreira. Tá? E o tiro livre indireto não vale o gol direto. Ou seja, ele tem que tocar, ele é obrigado a tocar, a passar essa bola para alguém do seu time para poder fazer gol. Ah, mas e se ele chutar a bola pegar no jogador de defesa e entrar no gol? Aí vale. Né? Ah, mas é considerado tiro livre direto. Foi direto, mas pegou em alguém antes de entrar. Certo? No tiro livre indireto também não vale gol contra e tem que respeitar os 5 metros de distância. É aqueles 5 metros da bola, viu, pessoal? No caso do tiro penal, o pênalti, já avisei para vocês, ele é cobrado quando acontece uma falta dentro da área. Então, aconteceu uma falta dentro da área, alguém colocou a mão dentro da área, que não seja o goleiro, é pênalti, tá? E vai ser cobrado o tiro penal. Combinado? Tiro lateral. Tiro lateral é das regras que acontece muita situação de problema durante o jogo. Não no profissional, tá? Mas como vocês não estão na idade do profissional ainda, na idade de vocês costuma acontecer bastante. Na categoria de vocês, né? Começa a diminuir
essa regra aí conforme vocês vão ficando mais velhos. Acontece quando a bola ultrapassa totalmente a linha lateral, viu, gente? Então, são as linhas das extremidades laterais da quadra. Toda vez que a bola ultrapassa totalmente ela, é cobrado um tiro lateral. Esse tiro lateral ele deve ser cobrado em cima da linha. A bola tem que estar em cima da linha. O seu pé não tem necessidade de estar fora da linha. Tá? Essa já é uma das regras que teve uma alteração. Até um tempo atrás, o jogador era obrigado a não colocar nenhum pé em cima da linha. E acontecia muito erro, porque quando você vai chutar uma bola, automaticamente você coloca um pé de apoio próximo a essa bola. E o outro pé você vai chutar ela. Então, sem querer, os jogadores colocavam o pé em cima da linha e tocavam com a outra. Isso acontecia muito. Tá? Só que agora agora não era permitido, agora já é permitido. Então, o jogador ele pode colocar o pé em cima da linha sem problemas e chutar com a outra. Beleza? Não vale gol direto, então se eu estiver cobrando um lateral, eu não posso chutar direto para o gol. Tá? E eu também não posso fazer gol contra de lateral. Beleza? Além disso, os adversários devem respeitar sempre a distância de 5 metros. Foi o que eu falei para vocês, tá? Toda vez que a bola está parada, a bola vai ser colocada em jogo, os jogadores têm que estar a uma distância de 5 metros do jogador adversário, do jogador que está com a bola. Beleza? Isso só os jogadores adversários, viu, gente? O jogador do próprio time, do próprio jogador que vai cobrar o lateral, pode estar bem próximo aí. Ok? Arremesso de meta. Apenas o goleiro pode fazer. Então, sempre quando a bola sai pela linha de fundo, que é aquelas linhas que estão ao lado do gol, acontece um arremesso de meta. Quando a bola sai, chutada por uma equipe adversária, tá? Aí o goleiro ele vai fazer a cobrança, só ele que pode. No futebol de campo já não pode mais. Não é obrigatório, pode ser qualquer um jogador. No futsal é obrigatoriamente o goleiro. Por isso que não é aconselhável o goleiro utilizar luvas. Vocês estão vendo nessa imagem aqui que esse daqui está sem, ó. Por quê? A bola de futsal ela não é muito grande, então eles conseguem agarrar essa bola com uma mão só, pressionando ela com os dedos, para fazer com que ela vá onde ele quer com mais facilidade. Certo? Sara, a partir do momento que a bola sai da linha, os outros jogadores pode aproximar, tá? Pode ir para tentar tomar a bola. O que é sair da linha? Quando essa bola é tocada, quando ela faz um rolamento, tá? Ela rola na sua própria circunferência, ela faz um rolamento completo, ela já pode ser tocada pelo jogador do outro time, tá? O arremesso de meta, ele só pode acontecer, o goleiro, isso aqui já é uma outra situação para vocês observarem o vídeo que eu vou passar no final da aula. Dentro da área penal, vocês vão observar alguma coisa diferente aí em relação a isso. Então, prestem atenção aí nesse ponto. Tempo de repor a bola em jogo, tempo do arremesso de meta, 4 segundos. Então, na hora que o goleiro estiver com a bola na mão, o árbitro vai levantar o braço e vai começar a fazer isso, ó. Contagem. Deu 4 segundos, o goleiro está com a bola na mão ainda, a bola vai para o outro time. Tá? A bola deve sair da área. Tem uma situação dessa no vídeo também que eu vou passar. Não vale gol direto, ou seja, o goleiro ele não pode jogar essa bola direto para o gol adversário porque não vai valer. Tá? E é considerado o primeiro toque do goleiro. Então, olha só, se o goleiro está com a bola na mão, a bola saiu, passou por cima do gol, o goleiro vai repor ela em jogo. Esse já é o primeiro toque dele. Se ele tocar essa bola para algum jogador do time dele e esse jogador voltar a bola para ele, ele não pode pegar. Tá? É considerado segundo recuo. Lembra do segundo recuo que eu falei para vocês? Aí, nesse caso, vai acontecer um tiro livre indireto para o outro time. Certo? Da onde o goleiro está. Beleza? Pode ir perguntando aí, turma. Tiro de canto, escanteio, tá? O tiro de canto é a mesma coisa que o escanteio do futebol.
Ela acontece dentro do quarto de círculo, igual no futebol de campo, tem uma marcaçãozinha aqui na quadra, nos cantinhos, no encontro das linhas de fundo com a linha lateral. Não vale gol direto. Geralmente isso quando acontece no futebol de campo também, é chamado de gol olímpico, tá? Quando o jogador aqui do escanteio, ele chuta direto pro gol e a bola entra. É muito difícil de fazer, mas acontece. Por que que é difícil? O jogador tá aqui, ó. Vou colocar aqui. O jogador ele tá aqui, onde está a minha setinha aqui, ó. Como que ele vai fazer essa bola entrar no gol aqui direto? Ele vai ter que colocar um efeito nessa bola. A bola vai ter que fazer uma curva, né? Então não é todo tipo de jogador que consegue fazer isso. Não vale gol contra. Então, se ele chutar lá em direção ao goleiro dele, o goleiro dele não conseguir tocar na bola e a bola entrar no seu próprio gol, não vale. O tempo também é 4 segundos. Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que a bola está parada e vai ser reposta em jogo, o jogador que está com ela tem 4 segundos para fazer essa bola entrar na partida. Tá? Entrar no jogo, entrar na quadra. E a distância de 5 metros também é respeitada. É aquela marcação que eu falei para vocês que tem próximo ao gol, às traves, tá? Então, essa distância de 5 metros e os 4 segundos serve para tudo quanto é tipo de regra quando a bola está parada e vai ser reposta em jogo. Combinado? Terminamos. Eu não coloquei o vídeo aqui para vocês. Acabou passando batido. Pessoal, terminamos as nossas apresentações. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo das mudanças que tiveram nas regras do futsal do ano passado para cá. Então, eu peço para vocês que assistam com muita atenção, porque algumas das regras tem lá na minha apresentação dos slides que eu fiz. Principalmente naquela questão que eu coloquei o asterisco. Certo? Ver se eu acho aqui o vídeo aqui novamente. Ah, tá aqui. Quer viajar? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vocês estão vendo a tela do YouTube aí, né? Beleza, vou colocar aqui para vocês, tá? Pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. Ao longo dos anos, o futsal se reinventou, fazendo do desenvolvimento do jogo seu principal objetivo. Por isso, ao longo dos anos, as regras acabam sendo atualizadas para simplificar e adequar às novas possibilidades táticas que a modalidade nos proporciona. E nesse vídeo, vamos conversar sobre as 15 mudanças nas regras do futsal. Mas antes, nos ajude deixando seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Para início de conversa, precisamos entender que as regras do futsal não mudaram. Houve apenas uma atualização da regra já existente, o que não acontecia desde 2015. Ou seja, com essas atualizações, será permitida ações que antes não eram válidas. E isso não significa que a FIFA implementou novas regras no futsal. Vamos entender. Por exemplo, as cobranças de pênaltis já existiam nas regras. Em um jogo decisivo, por exemplo, caso haja empate, a partida será definida nas cobranças penais. Porém, antes, cada equipe tinha o direito de 3 cobranças penal. Com essa atualização, passa a ser 5 cobranças para cada equipe. Deu para entender? A regra de tiro penal já existia, apenas foi atualizada. Bom, então vamos continuar. No total, foram 15 novas atualizações. Já falamos da quantidade de cobrança na disputa do tiro penal. O que também foi atualizado é que no desempate por tiro penal, o time que finalizar a partida com mais jogadores pode ou não reduzir o número de jogadores para ficar na mesma quantidade do seu adversário. Isso agora será de responsabilidade do técnico igualar o número de jogadores ou não. Olha só, pessoal, essa regra aqui é a seguinte. Quando, por exemplo,
Um time está jogando contra o outro. Aí o outro time teve dois jogadores machucados e não tem condição de colocar outros jogadores para substituí-los. O time ele fica com 3 jogadores na quadra apenas. Na regra anterior, o técnico do time que tem os jogadores completos, ele era obrigado a retirar 2 jogadores dele e jogar só com 3 para ficar em igualdade de condições dos 2 times. Certo? Agora não existe mais essa regra. O técnico fica a critério dele diminuir a sua quantidade ou não. Tá? Ele que decide. Eu quero jogar com os meus 5 e ele vai jogar contra os 3 dele. Certo? Ele tem essa opção. Beleza? Continuando. O que antes era obrigatório. E durante a cobrança do pênalti, o goleiro deve ter pelo menos parte de um pé tocando ou alinhado com a linha do gol. Antes, na regra dizia que deveria ser os 2 pés. Agora passa a ser obrigatório apenas um pé sobre a linha penal. Continuando na regra do tiro penal, será considerado infração para cartão amarelo ao adversário que obstruiu o cobrador, mesmo que esse adversário respeite a distância mínima de 5 metros. Ou seja, se você impedir ou dificultar o seu adversário cobrar o pênalti, será uma falta para cartão amarelo. Na regra de saída de bola, com a nova atualização, o cobrador não precisa mais estar na sua metade de quadra. A bola estará em jogo quando chutada de qualquer maneira. O gol pode ser marcado no pontapé inicial. Olha lá, ó. Antes você teria que cobrar o tiro de saída para frente. Agora ela pode ser tocada para qualquer direção, para qualquer lugar. Tá? E uma coisa interessante, agora é permitido fazer gol quando a bola é colocada aqui no meio e a partida vai iniciar ou reiniciar. Então, se o jogador quiser chutar direto para o gol, ele pode. Tá? Agora já é permitido. Antes não, antes ele era obrigado a tocar a bola para alguém do seu time. Certo? Ou seja, antes para realizar a saída de bola, todos os jogadores deveriam estar no seu campo defensivo e a bola deveria ser tocada para frente para outro jogador. Agora o jogador pode pegar a bola, colocar no centro e chutar diretamente para o gol, independente se estão todos no campo de defesa ou não. Na regra de arremesso de meta, os jogadores agora podem receber a bola do goleiro dentro da sua área. A bola estará em jogo assim que sair das mãos do goleiro e não mais quando sair da área. Ainda sobre o arremesso de meta, nas novas atualizações, diz que se o goleiro lançar a bola direto para a quadra do adversário, será marcado um tiro livre indireto e será cobrado do local onde a bola passou a linha. Olha só, gente, isso aqui acontece muito. Não sei se tem alguém que já jogou futsal, principalmente quando era mais novo. Jogo de futsal entre categorias menores, por exemplo, 12 anos, 10 anos. Você tem um goleiro que às vezes ele é muito grande e ele é muito forte, ele tem muita força no braço. Ele pega essa bola todas as vezes que ele recebe essa bola e joga lá na frente. Por quê? Às vezes ele tem um jogador lá que é alto, esse jogador vai dar uma cabeçada na bola e vai fazer o gol. Ou então essa bola vai pegar em alguém e vai fazer o gol. Isso acontece muito nas categorias menores. Então, eles modificaram essa regra justamente por isso. O goleiro, quando ele está com a bola na mão, ele não pode lançar essa bola para depois do meio da quadra. Ele sempre tem que lançar essa bola para alguém que está próximo a ele. Certo? Então, eles modificaram essa regra aí que acontecia muito, principalmente nas categorias menores. Ou seja, o goleiro não poderá mais lançar a bola com as mãos para a quadra de ataque. Mas atenção, essa atualização específica será apenas para a categoria de base. Por enquanto, será feito um teste para saber se vão ou não implementar oficialmente essa atualização para todas as categorias. Só serve para as categorias de base, viu, gente? O jogo de futsal agora será finalizado ao sinal do cronometrista e não vai mais existir aquela história que o árbitro tem que esperar o fim da trajetória da bola. O cronometrista deu o sinal, fim de partida. E sobre o... Essa parte aqui é interessante também. O cronometrista, quando ele der o sinal, o jogo acaba. O que acontecia muito nos jogos de futsal e acontece até hoje nos jogos de basquete, só que no jogo de basquete não teve alteração.
Vamos supor que esse jogador aqui que está com a camisa da seleção, ó, o tempo está encerrando. Ele chuta essa bola antes do tempo acabar. Mas enquanto essa bola está indo na direção do gol, o tempo zerou. Essa bola entra no gol. Antes valia. Por quê? Porque a bola saiu do pé dele antes. É igual acontece no basquete. A bola saiu da minha mão, pode zerar o tempo tranquilamente. Se a bola cair, vale a sexta. Agora no futsal não vale mais. Se a bola sair do pé do jogador, ele fizer um chute, e durante a viagem dessa bola em direção ao gol, o cronometrista falar assim, ó, pô, acabou o jogo. Essa bola entrar, não vale o gol. Tá? Então é na hora que o cronometrista encerra. Beleza? Seguindo. Tiro livre direto para a sexta falta acumulativa será dado mesmo se o tempo estiver quase finalizando. Tipo, naquele último segundo, foi a sexta falta acumulativa, será cobrado um tiro livre direto. Vamos falar agora sobre as infrações. Nessa nova atualização das regras, diz que mão na bola não será apenas uma falta se caso o jogador tocar fisicamente, mas também será uma falta caso ele mova a mão ou o braço de propósito em direção à bola. Será considerado um tiro livre indireto por falta cometida fora da quadra, quando ambos os jogadores estiverem fora da quadra. E nesse caso, a falta será cobrada da linha lateral nas proximidades da infração ou uma penalidade se for próximo à linha de meta. Também será infração e considerado cartão vermelho para o jogador que, em qualquer lugar da quadra, negar uma oportunidade óbvia de marcar um gol ao adversário de propósito. Ou será considerado um cartão amarelo se a oportunidade de marcar o gol ao adversário for na sua própria área e for comprovado uma tentativa de jogar a bola. Uma última atualização é sobre o aquecimento dos atletas, que durante a partida será permitido um máximo de 5 jogadores se aquecendo ao mesmo tempo no banco de reserva. O objetivo dessas atualizações é deixar a regra mais simples e clara para os praticantes, facilitando a arbitragem, mantendo o jogo limpo e melhorando o desenvolvimento do jogo. Embora muitas controvérsias sobre esse pacote com 15 novidades nas regras, não haverá mudança significativa na forma de treino da equipe, sendo que algumas dessas regras já existiam no passado, apenas retornaram. São sanções mais no campo disciplinar. Por isso, os destaques das atualizações ficam para o número de cobranças de pênalti, o pé do goleiro na linha no momento da cobrança do pênalti e a saída de bola com o chute direto. As demais vão acabar passando imperceptível ao público. Bom, essas foram as 15 novas atualizações nas regras do futsal. Lembrando que qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que estamos aqui para te esclarecer tudo sobre o futsal. Beleza, pessoal? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Se ninguém tem nenhuma dúvida, a atividade lá no Google Sala de Aula já está liberada, tá? Se eu não me engano, acho que liberou aí, era 15 para as 2. Então, já está liberada a atividade lá. Vocês estão liberados para fazer essa atividade. Lembrando, gente, não deixa para fazer de última hora. Aproveita esse tempinho aqui que tem na aula, já faz lá, já preenche o formulário e marca como devolvida a atividade no Google Sala de Aula, beleza? Sem mais delongas, se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Valeu, abraço, turma.